Oi, vlog! Hoje nós temos um objetivo: preparar uma mesa de café da tarde simples, mas muito gostosa para receber uns parentes na minha casa. Eu decidi começar as receitas durante o preparo do almoço, porque apesar de simples, a gente precisaria de muito tempo de fermentação, o que levaria algumas horas. O primeiro passo foi começar a receita do pão caseiro, porque ela precisa de 2 fermentações que levam aproximadamente 1h30. Comecei o preparo colocando a água para esquentar no micro-ondas, porque a gente precisa de uma água morna para o nosso fermento crescer bastante. Depois disso, comecei a colocar a farinha de trigo que a gente ia precisar em uma vasilha, junto com o açúcar, sal, fermento, ovo e a manteiga. De início, é muito importante não colocar o sal e o fermento biológico juntos, porque eles não se dão muito bem. Chegar no ponto certo dessa massa não é difícil. Eu levei mais ou menos uns 15 minutos sovando ela na mão. Mas caso você prefira, você também pode fazer numa batedeira planetária. Eu gosto muito desse processo, quando a massa não é grudenta. Então você vai com bastante calma, coloca um pouco de farinha se precisar, coloca mais um pouco de água se você vê que a massa está muito seca e vai sovando, porque ela vai chegar no ponto, você tem que confiar. Esse aí é simplesmente o ponto perfeito da massa. Ela não gruda na ponta dos dedos, mas se ficar muito tempo em contato com a sua mão, ela começa a querer dar uma grudadinha. Isso mostra que essa massa ainda tem umidade suficiente para que o pão permaneça macio mesmo depois de ser assado. Para a primeira fermentação, eu deixei a massa crescendo dentro do micro-ondas junto com um copo de água quente. E essa é uma ótima dica para quando você estiver num clima um pouco mais frio. Enquanto a massa crescia, eu continuei fazendo meu almoço, que foi um macarrão meio alho e óleo, só que com bacon e brócolis. Antes da segunda fermentação, a gente precisa modelar o nosso pão. Então a massa vai para a bancada bem enfarinhada, tanto em cima quanto embaixo, e eu usei uma garrafa para abrir a massa, mas você pode usar um rolo se você tiver. A espessura é mais ou menos um dedo e meio. Com a ajuda da espátula, eu fui enrolando a massa para fazer algo parecido com um rocambole, para colocar na minha forma e fazer um pão de forma. Mas você pode usar essa mesma massa para fazer outros formatos que também dá super certo, como um pão de hambúrguer, por exemplo. É importante enrolar bastante essa massa e pressionar para que o pão fique bem bonito depois de assado. Para fazer uma graça, eu quis deixar o meu pão meio que em formato de trancinha, mas você pode só enrolar e colocar na assadeira daquela forma mesmo, que vai ficar bem bonito, bem parecido com aquele pão de forma que a gente compra de mercado. Nesse dia, eu acabei forrando a minha forma com papel manteiga, mas também dá certo se você untar ela com manteiga e jogar farinha em cima, o pão não gruda e sai bem certinho. Pensando no bolo que eu assaria depois de assar o pão, eu tirei as raspas de 2 laranjas e misturei elas na quantidade de açúcar que a massa do bolo pede. Isso vai fazer com que o aroma da laranja fique bem mais intenso e uniforme em todo o bolo. É importante que você faça essa etapa com a ponta dos dedos, porque o calor da mão vai facilitar a transferência de aroma da laranja para o açúcar. Depois de um tempo, a segunda fermentação ficou pronta e acabou que a minha massa grudou no pano de prato.
E durante o processo de soltar essa massa, acabou que o meu pão murchou. Então, não coloque o pano de prato nessa segunda fermentação para não acontecer a mesma coisa com você. Para finalizar, eu pincelei gema de ovo e um pouco de gergelim por cima do pão e levei para assar por mais ou menos 20 minutos. Nesse meio tempo, eu fui fazer a massa do meu bolo. Um dos meus maiores desvios de caráter é que eu sempre gosto de fazer massas que eu conheço, como as de bolo, de cabeça. E nesse caso, eu senti que esse bolo podia ter ficado um pouco mais úmido. A massa ficou bem fofinha, mas ficou um pouco seca. Mas eu consegui resolver esse problema umedecendo o bolo com uma calda depois de assado. Tirando esse pequeno detalhe, essa receita tem muito potencial para ficar perfeita, porque o bolo ficou fofinho e com muito gosto de laranja, o que é o ideal pensando que é um bolo de laranja. A receita desse bolo que eu vou deixar na descrição do vídeo já vai estar com as quantidades ideais de ingredientes. E eu basicamente aumentei a quantidade de óleo da massa, que é um ingrediente que ajuda na umidade. Adicionei um pouco de leite também e aumentei a quantidade do suco de laranja e do iogurte, porque o ideal seria que ela tivesse um pouco mais líquida antes da gente adicionar as claras em neve. Por favor, não esqueçam da pitada de sal, porque ela faz muita diferença para o resultado final. De última hora, eu decidi fazer uma salada de frutas também. E eu usei o que já tinha em casa, mas foi simplesmente uma das melhores saladas de frutas que eu já fiz. Eu simplesmente amei essa combinação. O segredo pra mim é picar tudo bem pequenininho, porque dá um gosto diferente, eu nem sei explicar. No final, deu tudo certo. O pão assou e ficou lindo e muito gostoso. Ele, inclusive, acabou no mesmo dia. O bolo também ficou ótimo, apesar dos pesares. Eu só não consegui fazer uma super mesa, porque choveu e eu precisei usar a mesa da cozinha e ela não é muito grande. Essa foi a minha forma favorita de comer esse pão, tostado na frigideira com manteiga, requeijão, queijo e frango.